Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Acordo antes do sol nascer, como sempre. O galo do vizinho, que mora a 2 quilômetros, canta às 4:30 da manhã, e meu corpo já aprendeu esse relógio. O silêncio da casa me sufoca mais que o calor de Goiás. São 3 anos desde que enterrei meu Antônio, e desde então os dias se repetem como cópias desbotadas. Café preto e forte, pão dormido molhado no leite, varrer o terreiro de terra batida, alimentar as galinhas, caminhar até o fim da cerca olhando para a estrada vazia, como quem espera algo que nunca vem. A solidão virou minha companhia mais fiel. Converso com as galinhas, converso com a cachorra Filó, vira-lata caramelo que apareceu aqui um dia e nunca mais foi embora. Às vezes converso com o Antônio, olhando para a foto dele na parede da sala, aquela tirada no nosso casamento. Ele sorri naquela foto. Eu também sorria naquele tempo. Naquela manhã de agosto, o calor já apertava antes das 7. O céu estava limpo, azul demais, daquele jeito que machuca os olhos. A poeira vermelha da estrada parecia mais seca que nunca, levantando em redemoinhos pequenos cada vez que o vento soprava. Terminei de regar a horta, tomate, alface, couve, e fui jogar o resto do café frio no quintal quando ouvi um choro, fraco, quase um miado de gato. Mas não era gato. Gelei com a caneca na mão. Filó latiu uma vez, olhando para o portão. Caminhei devagar, o coração já batendo diferente, aquele pressentimento esquisito subindo pela espinha. Abri o portão de madeira que rangeu nas dobradiças enferrujadas. E vi um bebê, embrulhado num pano de prato xadrez, sujo de terra e algo que parecia ser sangue seco, deixado ali no chão, na entrada da minha casa, como quem abandona um cachorro de rua. Uma caixinha de papelão ao lado, vazia. Olhei para os lados, a estrada deserta, nem sinal de carro, de gente, de nada. Só o vento quente e aquele choro que cortava o silêncio da manhã. Não devia ter parado, não devia ter me envolvido. Minha cabeça gritava, liga para alguém, chama a polícia, não mexe nisso. Mas meus pés não obedeceram. Agachei e peguei aquela criança nos braços. O peso era quente, vivo, real. Um bebê menina, pela roupinha rosa suja. Não devia ter mais que 2, 3 meses. Pele morena, cabelinho preto grudado na testa suada. Quando ela abriu os olhos, castanhos, enormes, assustados, e me olhou, alguma coisa dentro de mim rachou, como se uma represa velha tivesse cedido. Meu coração, que eu achava morto e enterrado junto com o Antônio, bateu diferente, bateu vivo. Levei a menina para dentro, andando devagar como quem carrega cristal. Filó me seguiu, fungando a criança com aquela curiosidade de bicho. A casa estava fresca ainda, as janelas fechadas, segurando o pouco de ar frio da madrugada. Coloquei ela na cama, em cima do lençol limpo que eu tinha acabado de estender. Desembrulhei o pano com cuidado. A roupinha, um macacão rosa desbotado, estava molhada, fedendo a urina. A fralda de pano, encharcada, mas o corpo estava inteiro. Sem feridas, sem machucados, só muita sujeira, como se tivesse sido largada ali fazia horas. Esquentei água no fogão a lenha. Peguei a bacia de alumínio que uso para lavar roupa e enchi com água morna. Testei com o cotovelo, como minha mãe me ensinou quando meus irmãos eram pequenos. Dei banho naquela menina com um cuidado que eu nem sabia que ainda tinha em mim. Ela não chorou. Me olhava o tempo todo, quietinha, como se soubesse que estava em mãos seguras. Passei o sabonete de coco devagar, limpando cada dobrinha, cada pedacinho de pele. A água ficou marrom de sujeira. Troquei. Lavei o cabelinho fino com o shampoo que eu uso. Enxuguei com a toalha mais macia que encontrei. Não tinha roupa de bebê. Usei uma camisa velha minha de algodão e enrolei ela toda. Ficou parecendo um embrulhinho. Peguei um pano limpo e fiz uma fralda improvisada.
Ela mexeu as perninhas, quase sorrindo. Precisava dar de comer. Fui até a geladeira e peguei o leite. Esquentei no fogo morninho e testei no pulso. Não tinha mamadeira. Peguei um conta-gotas do armário de remédios e sentei na cadeira de balanço. A mesma que foi da minha mãe, que veio comigo quando casei, que ficou aqui quando Antônio morreu. Pingava o leite devagar na boquinha dela. A menina mamava com desespero, como se não comesse fazia dias. Talvez não comesse mesmo. Demorou quase meia hora até ela ficar satisfeita. Quando terminou, coloquei ela no ombro e dei tapinhas nas costas, como vi uma vez uma vizinha fazer com o filho. Ela arrotou. Um arrotinho pequeno, de bebê. E então, dormiu. Fiquei ali, sentada, segurando aquela criatura minúscula no colo. O peso quente contra meu peito, a respiração suave, ritmada, o cheiro de sabão de coco e leite. Fazia tanto tempo que eu não segurava a vida nas mãos. Tanto tempo que eu não sentia isso. Esse aperto no peito que não é dor, mas é quase. Pensei em ligar para alguém, para a assistência social da cidade, para a polícia. O certo era isso. Não podia simplesmente ficar com um bebê que não era meu, que alguém tinha abandonado na minha porta. Isso era crime, isso era errado. Mas enquanto pensava, meus braços apertavam ela mais forte. Olhei para o relógio, 9 da manhã. Olhei para o telefone velho na parede da cozinha. Depois, olhei para a menina dormindo. Só hoje, pensei. Amanhã eu ligo. Hoje ela precisa de descanso. Mas no fundo eu já sabia. Já sabia que não ia conseguir entregar ela. A tarde passou devagar. Armei uma cama improvisada ao lado da minha, usando travesseiros grandes e lençóis dobrados, formando uma muralha para ela não rolar. Coloquei a menina ali, de barriga para cima, e fiquei olhando ela dormir, o peitinho subindo e descendo, as mãozinhas fechadas em punho, os lábios fazendo o movimento de sucção, mesmo dormindo. Filó subiu na cama, coisa que eu nunca deixo, e deitou perto da menina vigiando. Bicho sabe quando uma vida precisa de proteção. Fui fazer as coisas da casa, mas voltava de 5 em 5 minutos para olhar. Varri a sala correndo, esquentei comida correndo, sentei para comer feijão com arroz, mas não desci nem 3 colheradas. O estômago estava embrulhado. Quando a noite caiu, a menina acordou chorando. Fome de novo. Esquentei mais leite. Dessa vez, ela mamou mais devagar, os olhinhos tentando se manter abertos, me olhando. Troquei a fralda improvisada. Dei outro banho rápido, porque tinha feito cocô. E então, com ela limpa e alimentada, sentei de novo na cadeira de balanço. Comecei a balançar devagar, cantarolando baixinho uma música que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. Nem lembrava direito a letra, mas a melodia estava lá, guardada em algum canto da memória. A menina me olhava. E pela primeira vez em 3 anos, desde que Antônio morreu e me deixou sozinha nessa casa grande demais para uma pessoa só, eu me senti necessária, útil, viva. Quando ela finalmente dormiu, coloquei ela na cama improvisada e deitei ao lado, de roupa mesmo, sem trocar. Cada vez que ela se mexia, eu acordava. Não por obrigação, por instinto. Como se meu corpo tivesse ligado de novo, lembrando de algo que minha mente tinha esquecido. Essa coisa de cuidar, de proteger, de amar sem pedir nada em troca. De madrugada, olhando para o teto escuro, com o som da respiração dela ao meu lado, sussurrei. Só mais um dia. Amanhã eu ligo. Mas já eram 3 dias. E eu ainda não tinha ligado para ninguém. No 3º dia, uma tempestade caiu sobre Goiás como castigo divino. Começou de tarde, com aquele vento quente que anuncia chuva grossa. O céu ficou escuro, cor de chumbo, e os trovões começaram a roncar longe, lá para os lados da serra. Recolhi as galinhas correndo. Fechei todas as janelas. Guardei os panos que estavam no varal. A menina estava dormindo no meu colo, quietinha, e eu senti aquele pressentimento ruim subindo pela espinha. Quando a chuva chegou, chegou com raiva.
pingos grossos batendo no telhado de zinco, fazendo um barulho de tambor. Raios cortando o céu e iluminando a casa toda por segundos. Trovões que faziam as paredes tremerem. A menina acordou chorando, assustada. Peguei ela no colo, fui até a janela da sala e mostrei. Não precisa ter medo, pequena. É só água, só barulho. Mas eu mesma estava com medo. Não da tempestade, do que ela significava. A estrada de terra que liga minha casa ao vilarejo, 15 quilômetros de barro vermelho, buracos e pedras, vira lama pura quando chove assim. Intransitável. Ninguém entra, ninguém sai. Já fiquei isolada aqui outras vezes, uma semana inteira depois de uma chuvarada em janeiro. Sozinha, não fazia diferença. Mas agora tinha uma criança. A chuva durou a tarde toda. Caiu à noite, continuou caindo. O barulho era ensurdecedor. Preparei a janta. Arroz, ovo frito, o que tinha, enquanto segurava a menina com um braço só. Ela grudou em mim, assustada, os dedinhos minúsculos agarrados na minha blusa. Às 9 da noite, a luz apagou. Raio deve ter derrubado algum poste. Acendi velas. A casa ficou com aquela luz fraca, tremulante, que faz as sombras dançarem nas paredes. Coloquei a menina na cama improvisada. Cobri ela com um lençol leve. O calor continuava, mesmo com a chuva. Às 11, quando eu já estava quase dormindo, ela começou a chorar. Um choro diferente, agudo, desesperado. Acendi a vela correndo e peguei ela no colo. E senti. A pele estava quente demais. Muito quente. Febre. Meu coração disparou. Coloquei a mão na testa dela, ardendo. No peito, forno. Os lábios começavam a ficar pálidos, meio arroxeados. O corpo pequeno tremia, mesmo suando. Entrei em pânico. Corri até o banheiro e molhei uma toalha em água fria. Comecei a passar no corpinho dela, tentando baixar a temperatura. Ela chorava, se contorcia, não parava de tremer. A febre não baixava. Pensei em pegar o carro e ir até a cidade, mas o carro velho estava há 2 meses sem pegar. A bateria morreu e eu não tive dinheiro para comprar outra. E mesmo que pegasse, a estrada estava impossível. Já vi gente atolar até o para-choque naquela lama. De noite, com chuva, era suicídio. Pensei em ir a pé até o vizinho mais próximo, pedir ajuda. Mas eram 2 quilômetros de estrada escura, chuva caindo, lama até os tornozelos. E o vizinho não tinha carro também. Era um senhor de 70 anos que vivia de aposentadoria. O telefone fixo estava mudo. Sempre fica quando chove assim, o sinal cai. Não tenho celular. Nunca precisei. Estava sozinha. Completamente sozinha. Eu e aquela criatura pequenininha, ardendo em febre nos meus braços, isoladas do mundo pela chuva e pela lama. Fiz com pressa a noite toda. Água fria na testa, no peito, nas axilas. Trocava a toalha a cada 10 minutos. A menina chorava, depois gemia, depois ficava quieta demais. E o silêncio era pior que o choro. Às 2 da manhã, a febre tinha subido mais. Eu sentia a pele dela queimando nas minhas mãos, os lábios roxos, os olhinhos revirados, meio fechados. O corpo mole, sem força. Me ajoelhei no chão da cozinha, com ela no colo, e rezei. Rezei todas as orações que minha mãe me ensinou. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha. Rezei promessas. Prometi a Deus, a Nossa Senhora, a todos os santos que, se aquela menina sobrevivesse, eu cuidaria dela direito, não abandonaria, não entregaria. Seria mãe dela se precisasse. Chorei. Lágrimas quentes descendo pelo rosto, pingando na blusa. Não chorava assim desde o enterro do Antônio. Desde aquele dia que baixaram o caixão na terra vermelha e eu fiquei ali parada, seca por dentro, sem conseguir sentir nada. Mas agora eu sentia tudo. O desespero, o medo, a impotência de ver uma vida tão pequena escapando entre meus dedos e não poder fazer nada. Lembrei do Antônio, de quando ele adoeceu daquele câncer que comeu ele por dentro em 6 meses.
Lembrei de ficar ao lado da cama dele no hospital, segurando a mão ossuda, sentindo ele ir embora aos poucos e não poder segurar. A mesma sensação de fracasso, de inutilidade. Não, sussurrei apertando a menina contra meu peito. Não de novo, dessa vez não. Continuei com as compressas. Molhava, torcia, passava no corpo dela, molhava de novo, trocava a água, repetia. Minhas mãos tremiam, minha vista embaçava de cansaço e lágrimas. Lá fora, a chuva continuava, implacável. Quando o sol nasceu, uma claridade fraca entrando pelas frestas das janelas, a febre tinha baixado. Não muito, mas o suficiente para a menina abrir os olhos. Ela me olhou. Deu um sorrisinho banguela, pequeno, como se não tivesse passado a noite à beira da morte. Como se tudo estivesse bem. E eu, que tinha me tornado calejada, silenciosa, dura, feito pedra nos últimos 3 anos, desabei. Sentada no chão frio da cozinha, com ela no colo, chorei feito criança. Chorei de alívio, chorei de cansaço. Chorei porque aquela menina sem nome, que tinha aparecido na minha porta 3 dias atrás, tinha me feito sentir de novo. Me feito ter medo de perder. E quando a gente tem medo de perder alguma coisa, é porque aquela coisa já virou nossa. Filó veio e encostou o focinho molhado na minha perna, gemendo baixinho. A chuva tinha parado. O silêncio depois da tempestade era tão grande que machucava os ouvidos. Olhei para a menina nos meus braços. Os olhinhos castanhos me olhando com uma confiança absurda. E sussurrei. Clara. Seu nome vai ser Clara. Porque você trouxe luz onde só tinha escuridão. E naquele momento, suja, cansada, quebrada de tanto chorar, entendi. Eu não estava salvando aquela menina. Ela estava me salvando, me tirando do silêncio, me dando razão para acordar de manhã. Me fazendo sentir viva de novo, mesmo que isso doesse, mesmo que isso me deixasse vulnerável. Porque estar vivo é isso, é sentir, é ter medo de perder. É amar mesmo sabendo que pode doer. Passaram-se 2 meses, Clara cresceu, engordou. O rostinho redondo ganhou cor, as bochechas ficaram fofinhas. Começou a balbuciar sons. E a sorrir quando me via. Cada conquista pequena era uma vitória enorme. Comprei roupinhas na feira, mamadeira de verdade, fralda descartável quando tinha dinheiro, de pano quando não tinha. Montei um berço improvisado usando o guarda-roupa velho do Antônio, tirando as gavetas e forrando com cobertor. Clara dormia ali, segura, quentinha. A casa mudou. Antes era silêncio e pó acumulado. Agora tinha cheiro de talco, barulho de chocalho, roupa de bebê secando no varal. Filó vivia grudada perto da menina, como guardiã. Eu acordava cansada. Clara ainda mamava de madrugada, mas acordava feliz. Ninguém apareceu procurando, nenhuma polícia, nenhuma assistência social, ninguém. Era como se Clara tivesse caído do céu e fosse só minha. Comecei a pensar em registrar ela no meu nome. Conhecia uma mulher na cidade que trabalhava no cartório. Talvez ela me ajudasse. Talvez conseguisse um jeito. Mas o medo não me largava. A cada carro que passava na estrada, raro, mas passava, meu coração gelava. A cada pessoa desconhecida que via de longe, meu estômago embrulhava. E se viessem buscar? E se descobrissem? E se me tirassem ela? À noite, depois de colocar Clara para dormir, ficava olhando ela no berço e pensava: como é que uma mãe abandona isso? Como é que alguém larga uma vida tão pequena, tão indefesa, e vai embora sem olhar para trás? Não conseguia entender. Até que entendi. Foi numa tarde de outubro, calor insuportável, aquele tipo de calor que gruda na pele e não sai nem com banho. Eu estava na varanda, Clara engatinhando no chão em cima de um pano quando vi uma mulher andando pela estrada. Magra, muito magra. Roupas rasgadas, sujas de terra. Cabelo comprido, preto, embaraçado. Andava devagar, tropeçando como se as pernas não aguentassem o peso do corpo. Parou na frente do meu portão e me olhou. Meu sangue congelou. Eu soube. Naquele segundo,
olhando para aquela mulher, eu soube quem ela era. Peguei Clara no colo, instintivamente, apertando ela contra meu peito. A menina deu risada, achando que era brincadeira. Mas eu não estava brincando. Estava com medo, medo real, profundo, do tipo que paralisa. A mulher se aproximou devagar. Os olhos fundos, escuros, cansados. Olhos de quem não dorme faz tempo. Olhos de quem desistiu. Ela parou do outro lado do portão de madeira, aquela cerca frágil que separava meu mundo do dela, e abriu a boca. A voz saiu rouca, quase sem som. A senhora viu um bebê por aqui? Minha garganta fechou. Não consegui falar. Clara se mexeu no meu colo, puxando minha blusa, querendo descer. Eu segurei mais forte. A mulher continuou, a voz tremendo. Faz 2 meses. Eu deixei ela numa casa por aqui, perto da estrada. Uma menina, pequenininha. Lágrimas começaram a cair do rosto dela, silenciosas. Por favor, a senhora viu. Podia ter mentido. Podia ter dito que não sabia de nada, que nunca vi bebê nenhum. Podia ter fechado o portão e entrado com Clara, trancado a porta, fingido que aquela mulher não existia. Mas eu olhei para ela. Realmente olhei. E vi. Vi o desespero. Vi a dor. Vi uma mãe quebrada, destruída, pedindo pelo pedaço dela que tinha sido arrancado. Minha voz saiu áspera, rasgada. Por que você deixou ela? A mulher desabou. Ali mesmo, de joelhos na poeira vermelha da estrada, as mãos no rosto, soluçando. Um choro feio, desesperado, de quem não tem mais nada a perder. Eu não tinha nada. Ela gemia entre soluços. Nem leite, nem casa, nem dinheiro. O pai dela sumiu. Me deixou grávida e sumiu. Perdi o emprego. Perdi o barraco onde morava. Fiquei na rua. Ela levantou o rosto, encharcado de lágrimas, e me olhou. Passei 3 dias sem comer. O leite secou. Ela chorava de fome e eu não tinha nada para dar. Nada. A voz falhou. Achei que ia morrer, e ela ia morrer junto comigo, na rua, de fome. Silêncio. Só o som do choro dela e da minha respiração pesada. Vi fumaça saindo da chaminé dessa casa. Pensei que aqui ela teria chance. Ela limpou o rosto com as costas da mão suja. Deixei ela no portão e fui embora. Andei até não aguentar mais. Ela me olhou com aqueles olhos vazios, mas não consegui esquecer, não consegui. Voltei. Andei 2 dias para voltar, para ver se ela estava bem, se alguém pegou, se não terminou. Desabou de novo, o corpo magro tremendo todo. Clara, no meu colo, ficou quieta, como se sentisse a gravidade do momento. Me olhou com aqueles olhinhos castanhos, os mesmos olhos daquela mulher ajoelhada na poeira, e encostou a cabecinha no meu ombro. Fiquei ali, parada, 2 mulheres separadas por um portão de madeira. 2 histórias de perda, de solidão, de desespero. 2 mulheres que a vida quebrou de jeitos diferentes. Eu perdi meu marido e fiquei sozinha. Ela perdeu tudo e teve que escolher entre morrer com a filha ou dar uma chance para a filha viver. Não eram escolhas, eram abismos. Olhei para Clara, olhei para a mulher, e naquele momento, Deus me perdoe, tive raiva. Raiva dela por ter abandonado, raiva dela por ter voltado, raiva dela por me fazer escolher, porque eu já amava aquela menina. Em 2 meses, ela tinha se tornado minha razão de acordar, meu propósito, minha vida, e agora tinha alguém pedindo ela de volta. Podia ter mandado ela embora, podia ter gritado, expulsado, dito que ela não tinha direito, que mãe de verdade não abandona, que ela perdeu a chance. Mas olhei para aquela mulher destruída, não devia ter mais que 25 anos, mas parecia ter 50. E vi a mim mesma, vi a mim 3 anos atrás, quando Antônio morreu, e eu fiquei sozinha nessa casa, sem chão, sem rumo, querendo desistir. A diferença é que eu tive essa casa, tive a horta, tive as galinhas, tive o mínimo para sobreviver.
Ela não teve nada. Abri a boca. Fechei. A voz não saía. Clara puxou meu cabelo, brincando. Eu beijei a testa dela, sentindo o cheiro de bebê, de talco, de vida. E tomei a decisão mais difícil da minha vida. Abri o portão. Entra, sussurrei. Vamos conversar. Ela entrou devagar, as pernas bambas, como se não acreditasse que estava ali. Sentei ela na cadeira da cozinha, a mesma onde eu sentava para dar mamadeira para Clara, e coloquei Clara no berço improvisado. A menina começou a choramingar, mas se acalmou sozinha, brincando com os pezinhos. Fiz café. Minhas mãos tremiam segurando a caneca. Coloquei açúcar, bastante, e estendi para ela. A mulher pegou com as duas mãos, como quem segura algo sagrado, e bebeu devagar. Lágrimas ainda escorriam, silenciosas, molhando o rosto magro. Esquentei o feijão que tinha sobrado do almoço, fiz arroz novo, fritei ovo. Coloquei tudo num prato e dei para ela. Não falei nada, só olhei ela comer. E ela comeu. Devagar no começo, depois com desespero, como bicho faminto. O prato esvaziou em minutos. Servi mais, ela comeu de novo. Quando terminou, encostou as costas na cadeira e fechou os olhos, exausta. Sentei na frente dela. O silêncio era pesado, mas necessário. Tinha que perguntar. Precisava saber. Como você se chama? Ela abriu os olhos, vermelhos de tanto chorar. Neuza. Quantos anos você tem, Neuza? 23. 23. Meu Deus. Uma menina ainda. Uma menina que virou mãe, foi abandonada, perdeu tudo e teve que tomar a pior decisão da vida dela. Onde você está morando? Ela baixou a cabeça. Em lugar nenhum. Durmo onde dá. Embaixo de ponte quando acho. Na rua quando não acho. Meu peito apertou. E o pai da menina? Sumiu quando eu estava de 6 meses. Nunca mais vi. Você tem família? Mãe, pai, irmãos. Minha mãe morreu quando eu tinha 15. Meu pai bebe, me expulsou de casa quando descobriu que eu estava grávida. Disse que eu era vagabunda, que tinha trazido vergonha para a família. A voz dela quebrou. Não tenho ninguém. Olhei para aquela moça sentada na minha cozinha, pele e osso, roupas em farrapos, olhos sem esperança, e senti algo estranho no peito. Não era pena, era reconhecimento, porque solidão eu conheço bem, abandono eu conheço, dor de não ter mais ninguém eu conheço. Clara começou a chorar. Levantei, peguei ela no colo e vi os olhos de Neuza iluminarem. Um brilho pequeno, mas real. A primeira coisa viva naquele olhar desde que ela chegou. Ela está bem? A voz saiu num sussurro. Está, cresceu, engordou, come bem, dorme bem. A senhora deu nome para ela? Respirei fundo. Clara. Neuza repetiu baixinho, testando o nome na língua. Clara. Uma lágrima nova escorreu. É bonito. Balancei Clara no colo, que parou de chorar, e ficou olhando para Neuza com curiosidade. Aqueles olhos castanhos idênticos aos da mãe. Podia negar o quanto quisesse, mas Clara era filha dela. Tinha o rosto dela, os olhos dela, o jeito dela. E ali, naquele momento, eu tinha que decidir. Sabia disso. Não dava para adiar. Podia devolver Clara, dizer, ela é sua, leva ela, cuida dela. Mas para quê? Para a Neuza voltar para a rua com um bebê no colo? Para as duas morrerem de fome juntas? Para Clara ter o mesmo destino que quase teve? Ou podia ficar com Clara, mandar Neuza embora, dizer, você abandonou, perdeu o direito, criar a menina como minha, dar tudo que ela merece. Mas e Neuza? Ia embora para onde? Para morrer debaixo de alguma ponte sozinha, sem nem saber se a filha estava viva? Não eram escolhas, eram torturas. Sentei de novo, com Clara no colo. A menina puxava meu cabelo, babando, feliz. Olhei para a Neuza. Ela olhava para Clara com uma mistura de amor e desespero que cortava a alma. Então, num impulso que nem eu mesma entendi direito, perguntei,
Você quer sua filha de volta? O silêncio que caiu foi sufocante. Neuza me olhou, os olhos arregalados. Abriu a boca, fechou. Lágrimas escorreram de novo. Eu não sei cuidar. Não tenho nada, nada para dar para ela. Não perguntei se você tem. Perguntei se você quer. Ela soluçou, o corpo magro tremendo. Eu quero. Deus sabe como eu quero. Mas eu não posso. Não tenho como. Ia só fazer ela sofrer de novo. Respirei fundo. Olhei para Clara, olhei para Neuza e disse a coisa mais louca que já falei na vida. Então fica. As duas. Neuza congelou. Como? Fica aqui. Com ela. Comigo. Eu não entendo. Levantei, ainda com Clara no colo, e olhei pela janela. A estrada vazia, o céu imenso. A solidão que vivia comigo fazia 3 anos. Tenho essa casa. Comecei devagar. É simples, mas tem teto, tem cama, tem comida. Tenho a horta, as galinhas. Dá para viver. Tenho espaço. Virei para ela. E Clara precisa da mãe. Você é a mãe dela. Eu sou só quem cuidou enquanto você não podia. Mas eu não tenho dinheiro. Não tenho como pagar. Não quero dinheiro. Quero ajuda. Trabalha comigo na horta. Me ajuda com a casa. Se recupera. Come direito, dorme direito, descansa e cuida da sua filha. Neuza me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Por quê? Por que a senhora faria isso? Olhei para Clara. Para aquela menina que tinha aparecido na minha porta 2 meses atrás e tinha me feito voltar a viver. Tinha me dado propósito. Tinha preenchido o vazio que o Antônio deixou. Porque sei o que é ficar sozinha, respondi, a voz embargada. Sei o que é achar que não tem mais razão para continuar. Sei o que é o silêncio tão grande que sufoca. Olhei para Neuza. E sei que ninguém deveria passar por isso sozinho. Ela desabou. Colocou o rosto nas mãos e chorou feito criança. Um choro solto, liberto de quem solta um peso enorme. Eu não disse mais nada, só fiquei ali, segurando Clara, que olhava para a mãe chorando com aquela curiosidade inocente de bebê. Quando Neuza finalmente se acalmou, levantou o rosto vermelho, inchado e sussurrou. Posso pegar ela? Estendi Clara para ela. A menina foi sem resistir, e quando Neuza segurou a filha pela primeira vez em 2 meses, algo quebrou no ar. A moça abraçou Clara com desespero, com cuidado, com amor. Beijou a cabecinha, o rostinho, as mãozinhas, chorava e ria ao mesmo tempo. E Clara, minha Clara, encostou a cabecinha no ombro da mãe como se nunca tivesse saído dali. Hoje faz 6 meses desde aquele dia. Acordo antes do sol nascer, como sempre. Mas agora acordo com barulho de gente. Neuza cantarolando na cozinha enquanto faz café. Clara gargalhando, engatinhando pelo chão, Filó correndo atrás dela. A casa que era silêncio virou lar. Tem roupa no varal, panela no fogo, conversa na mesa. Neuza recuperou o peso, o sorriso, a esperança. Trabalha comigo na horta, me ajuda com tudo, cuida de Clara com um amor que dói de tão bonito. Não somos mãe e filha, não somos irmãs, não sei direito o que somos, mas somos família. Aquela família estranha que a vida monta quando menos espera. Ontem, de tardinha, estávamos as 3 sentadas na varanda. Clara tentando dar os primeiros passinhos, segurando nos nossos dedos. Neuza olhou para mim e disse baixinho, obrigada. Por tudo. Balancei a cabeça. Obrigada a você, por ter confiado que alguém ia cuidar dela, por ter voltado, por ter ficado. Ela sorriu. Aquele sorriso que agora aparece fácil, sem dor. Acha que seu marido ia aprovar? Essa casa cheia de gente que ele nem conhecia? Olhei para a foto do Antônio na parede da sala, visível pela janela. Ele sorria naquela foto. Sempre sorriu nas fotos. Acho que sim, respondi. Ele sempre disse que eu tinha coração grande, só não sabia usar direito. Clara deu um passinho, soltou nossas mãos e caiu sentada no chão. Gargalhou, orgulhosa dela mesma. E eu, vendo aquela menina,
nossa menina, rindo cercada de amor, entendi. Salvar alguém, às vezes, significa dividir o peso, dividir a casa, dividir a mesa, dividir a vida. A solidão só acaba quando a gente abre a porta, quando para de viver sozinho e aceita que precisa tanto quanto é precisado. Clara era o chamado batendo à minha porta. Neusá era a resposta que eu não sabia que estava procurando. E juntas nós três, uma viúva, uma mãe perdida e uma criança abandonada, nos tornamos exatamente o que cada uma precisava. Uma família. Acordo com o cheiro de café fresco. É estranho ainda, depois de todos esses meses, não acordar com silêncio. Fico ali deitada, olhos fechados, ouvindo os sons da casa. O barulho da chaleira no fogão, passos leves na cozinha, o murmúrio baixo de Neuza conversando com Clara. Abro os olhos. A luz do amanhecer entra pelas frestas da janela, aquela claridade suave de dezembro, mês de chuva em Goiás. O quarto, que era só meu por 3 anos agora, tem vestígios de outras vidas. O berço de Clara no canto, uma pilha de fraldas limpas dobradas na cadeira, um ursinho de pano que Neuza fez com retalhos. Levanto devagar. Minhas costas reclamam. 62 anos não passam em branco. Visto a roupa de casa, um vestido simples de algodão florido que comprei na feira, e vou para a cozinha. Neuza está de costas, fritando o ovo. Clara, sentada no chão em cima de um cobertor, bate colher de pau numa panela velha, fazendo aquela bagunça barulhenta que bebê de 10 meses adora fazer. Quando me vê, abre um sorriso banguela. Nasceram 2 dentinhos em cima, e estica os bracinhos. Bom dia, Neuza vira, sorrindo. O rosto que chegou aqui magro, doente, sem vida, agora tem cor. As bochechas cheias, os olhos brilhando. Deixou o cabelo crescer e prende num rabo de cavalo simples. Está usando um vestido meu que ajustei para ela, azul claro, limpo. Bom dia, respondo pegando Clara no colo. Ela puxa meu cabelo, agora com mais fios brancos que pretos, e dá aquela risada gostosa de criança feliz. Sentamos para o café. Pão caseiro que Neuza aprendeu a fazer, manteiga da fazenda do vizinho, café forte com leite. Clara mama mingau no copinho de transição, se lambuzando toda. Hoje é dia de feira, Neuza diz, passando manteiga no pão. Consegui colher bastante alface, tomate, couve, e as galinhas botaram bem essa semana. Então vai dar para vender bom. Ela assente, mas vejo uma sombra passar pelo rosto dela. Conheço essa sombra. É medo. Medo de ir para a cidade, de encontrar alguém conhecido, de ser julgada. Ainda leva tempo para esse medo passar completamente. Eu vou com você, falo firme. Vamos às 3. O alívio no olhar dela é imediato. Neuza ainda não gosta de ir sozinha. Ainda se sente frágil. E eu entendo. Traumas não curam do dia para a noite. A feira é no vilarejo, 15 quilômetros daqui. Arrumamos tudo no carro, que finalmente consegui consertar com o dinheiro da venda das verduras acumulado ao longo dos meses. Caixas com hortaliças, dúzias de ovos embrulhados em jornal velho, Clara no bebê conforto que uma vizinha me deu de presente quando soube da história. A estrada de terra está boa, o sol ainda não está forte. Neuza segura a mão de Clara no banco de trás, cantarolando baixinho uma música que a mãe dela cantava. Ela fala mais da mãe agora. Aos poucos, as memórias boas vão voltando, empurrando as ruins para o canto. Chegamos cedo, pegamos o lugar de sempre, debaixo da amendoeira grande que dá a sombra boa. Montamos a barraca improvisada, organizamos os produtos. Neuza fica tímida no começo, como sempre, mas quando as primeiras clientes chegam, ela se solta. Olha que tomate lindo, Dona Maria. Ela mostra sorrindo. Colhi ontem à tarde, fresquinho. Dona Maria, senhora gorda de cabelo pintado de vermelho, pega 3 tomates, examina, aprova. E essa pestinha aí? Aponta para Clara, que está no meu colo, mastigando uma bolacha maisena. Cresceu. Cresceu. Confirmo.
orgulhosa. Já tem 2 dentes. Já senta sozinha. Qualquer dia dessas, está andando. Filha de vocês duas, né? Dona Maria pergunta. Mas não é pergunta maldosa. É curiosidade genuína. Neuza fica tensa. Eu respondo tranquila. Essa é minha neta do coração. E essa, aponto para Neuza, é minha filha do coração também. Família que Deus montou do jeito dele. Dona Maria sorri, paga as verduras, vai embora. Mas a frase fica no ar. Minha filha do coração. Vejo os olhos de Neuza brilharem molhados. Ela não fala nada. Mas à tarde, quando estamos voltando para casa, ela coloca a mão no meu ombro por trás, aperta de leve e sussurra. Obrigada. Não precisa dizer mais nada. Eu entendo. Nem tudo é fácil. Seria mentira dizer que é. 3 pessoas morando numa casa pequena, com histórias diferentes, dores diferentes, jeitos diferentes. Não é conto de fada. Tem atrito, tem dia difícil, tem hora que o silêncio fica pesado não de paz, mas de tensão. Como naquela tarde de janeiro, quando Clara estava com cólica e chorava sem parar. Eram 4 da tarde, calor de rachar, e a menina berrava feito louca. Neuza andava pela casa com ela no colo, desesperada, tentando acalmar. Eu estava na cozinha preparando o jantar. Não sei mais o que fazer. Neuza quase gritou, a voz saindo embargada. Já dei remédio, já fiz massagem, já botei a bolsa de água quente, nada adianta. Bebê chora, respondi picando cebola. É assim mesmo, mas ela não para. Neuza veio para a cozinha, clara vermelha, de tanto chorar no colo dela. Faz 3 horas, deve ser coisa grave, tem que levar no médico. Não é nada grave, é cólica, passa. Como a senhora sabe? Pode ser apendicite, pode ser infecção, pode ser... Neuza. Virei para ela, firme. É cólica. Eu criei 3 irmãos mais novos, sei reconhecer, passa sozinho. Ela me olhou com raiva. Raiva de verdade. A senhora não é mãe dela. Eu sou. O silêncio que caiu foi como tapa na cara. Clara continuou chorando. Neuza percebeu o que tinha dito e empalideceu. Eu não quis dizer. Quis sim, respondi baixo. E está certo. Você é a mãe. Eu não sou. Nunca disse que era. Voltei a picar a cebola. Mas minhas mãos tremiam. Neuza ficou parada ali, Clara berrando, sem saber o que fazer. Desculpa, ela sussurrou. Não precisa pedir desculpa por falar a verdade. Mas foi grosseria. A senhora não merecia. Parei de picar. Olhei para ela. Para aquela moça de 23 anos tentando ser mãe, tentando ser forte, tentando equilibrar gratidão e identidade própria. E entendi. Ela tinha razão de estar irritada. Tinha razão de querer tomar decisões sobre a própria filha. Eu estava passando por cima, impondo minha experiência como lei. Você tem razão. Falei mais calma. Se você acha que precisa levar no médico, a gente leva. Você é a mãe. Você decide. Ela piscou surpresa. Sério? Sério. Neuza olhou para Clara, ainda chorando. Fez massagem na barriguinha de novo, de leve, com carinho. Clara soluçou, deu um arroto pequeno e milagrosamente se acalmou. O chorão virou choramingo. Depois parou. Neuza me olhou entre aliviada e sem graça. Era arroto preso. Dei risada. Ela riu também, meio sem jeito. Desculpa por ter gritado com a senhora. Desculpa eu por agir como dona da verdade. Ficamos ali, as duas rindo baixinho, Clara finalmente quieta, dormindo exausta no colo da mãe. E naquela tarde eu aprendi. Dividir não é só dividir espaço e comida, é dividir autoridade, é aceitar que essa menina não é minha, é da Neuza. Meu papel é ajudar, não mandar. Foi difícil, mas necessário. Com o tempo, Neuza foi mudando. Não fisicamente só. Embora tenha engordado, ficado mais forte, mais saudável. Mudou por dentro. Foi ficando mais segura, mais firme, mais dona de si.
começou a ter ideias próprias. Foi ela quem sugeriu plantar pimentão na horta, porque vende bem. Foi ela quem teve a ideia de fazer pão caseiro para vender na feira, além das verduras. Foi ela quem arrumou contato com o dono do mercadinho do vilarejo para vendermos ovos direto para ele, sem intermediário. A senhora não acha arriscado? Ela perguntava ansiosa quando tinha ideia nova. Acho que você tem cabeça boa para negócio, eu respondia. Confia em você. E ela ia, testava, errava às vezes, acertava outras, mas ia. Um dia, 3 meses depois dela ter chegado, ela apareceu na cozinha segurando um papel. O que é isso? Perguntei. Certificado de conclusão do ensino médio pelo EJA. Os olhos brilhavam. Me inscrevi escondido. Fiz as provas online na Lan House da cidade. Passei. Fiquei olhando aquele papel. Aquela moça que tinha chegado aqui sem nada, sem esperança, sem futuro, tinha terminado os estudos. Estou orgulhosa de você, falei, e minha voz saiu embargada. Ela me abraçou, forte. Pela primeira vez. Foi ela quem abraçou primeiro. Agora quero fazer curso técnico, disse empolgada. Técnico em agricultura. Tem um EAD que achei, barato. Dá para pagar com o dinheiro da feira. Quero aprender direito, sabe? Melhorar a horta, plantar mais coisas, fazer a terra render mais. Faz, se incentivei. Você consegue. E ela fez. Se inscreveu, começou a estudar à noite, depois de colocar Clara para dormir. Eu via a luz do quarto acesa até tarde, ela debruçada sobre apostilas, fazendo anotações. Às vezes dormia em cima dos livros. Uma noite, entrei no quarto para ver se estava tudo bem. Ela estava dormindo sentada, a cabeça apoiada na mesa improvisada, a apostila aberta. Clara dormia no berço ao lado, tranquila. Cobri Neuza com um cobertor. Apaguei a luz e saí de fininho. Ela estava construindo um futuro, e isso me enchia de orgulho e de esperança. Clara virou o centro da casa. Tudo girava em torno daquela menina, os horários, as atividades, as prioridades. Mas não era peso, era alegria. Ela começou a engatinhar aos 8 meses, rápida feito lagartixa. Aos 9, já ficava em pé segurando nos móveis. Aos 10, deu os primeiros passinhos cambaleantes das mãos da Neuza para as minhas, com a Filó latindo animada ao redor. Falava pouco ainda. Mamama, dadada, au, au, para a cachorra, mas entendia tudo. Quando eu chamava, Clara, vem cá, ela vinha engatinhando. Quando Neuza dizia, não pode, ela parava e olhava com aquela carinha de quem está testando limites. Era esperta, curiosa, colocava tudo na boca, abria todos os armários, puxava tudo que via pela frente. A casa virou um território minado de perigos potenciais. Trancamos os armários de baixo, colocamos proteção nos cantos dos móveis, guardamos tudo que era pequeno e perigoso. Mas era bom, era vida. Era movimento. A casa que tinha sido silêncio e solidão agora tinha barulho de criança, risada, choro, bagunça. E eu amava cada segundo disso. Clara me chamava de vovó. Não foi ensinado. Ela mesma começou a falar do jeito dela. Vovó. E pegou. Neuza ria, dizendo que era porque eu era a avó do coração mesmo. E talvez fosse. Talvez eu tivesse virado avó sem nunca ter sido mãe. Talvez a vida tivesse me dado isso de presente, pular uma etapa e ganhar uma neta. Foi em março, 7 meses depois de Neuza ter chegado. Um dia quente, céu limpo, tudo normal. Eu e Neuza estávamos na horta, Clara brincando numa sombra com baldinho e pazinha de plástico, quando vi o carro. Um carro branco, oficial, com o brasão da prefeitura na porta. Meu estômago embrulhou. Neuza viu também e ficou pálida. É a assistência, ela sussurrou apavorada. Vieram buscar a Clara. Fica calma. Não consigo ficar calma. Vão levar ela. Vão me tirar ela de novo. Peguei a mão dela, apertei. Ninguém vai tirar ninguém. Fica quieta. Deixa eu falar. Uma mulher desceu do carro.
Uns 40 anos, óculos, prancheta na mão, cara de quem está ali a trabalho. Veio até o portão. Bom dia. Procuro a senhora Joana? Sou eu. Sou Carla, assistente social da prefeitura. Recebemos uma denúncia anônima de que há uma criança morando aqui em situação irregular. Meu sangue gelou. Denúncia. Alguém denunciou. A senhora pode me explicar a situação? Ela perguntou, educada, mas formal. Respirei fundo. Olhei para Neuza, branca feito papel. Olhei para Clara, brincando inocente na terra. E contei tudo. Como Clara apareceu na minha porta, abandonada, como cuidei dela, como Neuza voltou desesperada, como estamos morando juntas, criando Clara juntas. A assistente anotava tudo, sem expressar muito. Entendo. E a criança está registrada? Silêncio. Não está, respondi, baixo. Então, tecnicamente, essa criança não existe. Não tem nome oficial, não tem CPF, não tem nada. Eu sei, mas... E a senhora... Ela olhou para Neuza. É a mãe biológica? Neuza assentiu, tremendo. Abandonou a criança? Eu não tinha opção. Eu estava morrendo. Ia morrer e ela junto. Entendo. Mas abandonou. Neuza desabou em lágrimas. Eu segurei firme a mão dela. Olha, falei, duro. Essa moça era uma menina assustada, sozinha, sem nada. Fez o que achou que ia salvar a filha. E salvou. A menina está viva, saudável, amada. Estamos fazendo o melhor que podemos. A assistente me olhou, expressão ilegível. Vou precisar avaliar a situação, ver se o ambiente é adequado, conversar com vocês separadamente, verificar condições da criança. Passou a tarde toda aqui. Mediu a casa, olhou a cozinha, o banheiro, os quartos. Examinou Clara, que, esperta, sorriu e brincou com ela como se fossem velhas amigas. Conversou comigo, conversou com Neuza separado. Quando terminou, já estava escurecendo. Ela guardou a prancheta e olhou para nós duas, paradas na varanda, tensas. Vou ser honesta com vocês. A situação é irregular. A criança precisa ser registrada, legalizada. E vocês duas precisam formalizar essa guarda compartilhada de alguma forma. Pode fazer isso? Perguntei. Posso tentar. Tenho um advogado conhecido que trabalha com casos assim. Vai dar trabalho, vai ter burocracia, mas acho que dá para resolver sem tirar a criança daqui. Neuza quase desmaiou de alívio, mas a assistente continuou séria. Vou ter que abrir processo, vou ter que fazer visitas regulares e vocês vão ter que colaborar, fazer tudo direitinho, provar que essa criança está sendo bem cuidada. A gente faz, prometi. O que precisar. Ela assentiu, entrou no carro, foi embora. Neuza e eu ficamos na varanda, exaustas. Clara, alheia a tudo, engatinhou até mim e pediu colo. Peguei ela, apertei contra o peito. Achei que ia perder ela, Neuza sussurrou. De novo, não vai, a gente não deixa, e não deixamos. Passamos os 3 meses seguintes em reuniões com o advogado, juntando documentos, provando que Clara estava bem. Foi Carla, a assistente social, quem nos ajudou. Descobrimos que ela mesma tinha sido mãe solo, tinha passado dificuldades, via nossa história com empatia. No final, conseguimos. Registramos Clara no nome de Neuza. Eu fiquei como tutora secundária, espécie de avó legal. Não era perfeito, mas era oficial. Clara existia no papel agora. Tinha nome, CPF, certidão, tinha identidade. Aconteceu numa tarde de junho, 8 meses depois de Neuza ter chegado. Um homem jovem, uns 26 anos, parou na frente da casa. Bonito, alto, mas com aquele ar de quem anda perdido na vida. Neuza estava estendendo roupa no varal quando viu, e congelou. Joana, chamou, a voz tremendo. É ele. Saí para a varanda. O homem estava parado do outro lado do portão, olhando para a casa. Neuza, ele chamou. Ela não respondeu. Ficou ali parada, a roupa molhada pingando na mão. Fui até o portão. Quem é o senhor? Sou o Diego.
pai da criança. Olhei para ele, para aquele homem que tinha engravidado Neuza e sumido, que tinha deixado ela sozinha, grávida, sem apoio. Senti raiva subir quente no peito. O que você quer? Quero ver minha filha. Sua filha? A voz saiu ácida. Cadê que você estava quando ela nasceu? Quando a mãe dela estava passando fome na rua? Quando ela foi abandonada porque não tinha ninguém para ajudar? Ele baixou a cabeça. Eu sei, eu errei. Fui covarde, mas quero consertar agora. Agora? 8 meses depois? Fiquei sabendo que a Neuza está aqui, que a Nenê está bem. Quero ajudar. Neuza finalmente se aproximou, ainda tremendo. Você me deixou, ela disse, a voz baixa, mas firme. Me largou grávida. Disse que não era seu problema. Eu sei. E me arrependo. Arrepender não muda o que passou. Eu sei, mas quero estar na vida da minha filha. Por favor. Olhei para Neuza. Ela estava chorando, mas de pé, firme. Não era mais aquela moça quebrada que chegou aqui. Era mais forte agora. Você machucou ela, falei para Diego. Destruiu ela. Se entrar nessa casa, vai ter que provar que mudou. Vai ter que respeitar. E se pisar bola uma vez, tchau. Não volta mais. Ele assentiu. Entendo. Vou fazer certo. Juro. Neuza respirou fundo. Pode entrar, mas devagar, não chegando metendo as caras. Clara nem te conhece. Diego entrou. Viu Clara brincando no chão da sala, batendo tambor improvisado com panela e colher. Ela olhou para ele curiosa, sem medo. Ele ajoelhou, emocionado. Ela é linda. É, Neuza disse orgulhosa. E esperta. E forte. Igual a mãe. Diego ficou 1 hora. Brincou com Clara. Conversou com Neuza. Pediu desculpas 1000 vezes. Quando foi embora, prometeu voltar no fim de semana. E voltou. E continuou voltando. Não era perfeito. Tinha dia que sumia, que esquecia de avisar, mas estava tentando, e Clara foi se acostumando com ele, aos poucos. Não sei se Neuza vai perdoar ele um dia, não sei se eles vão voltar a ter algo, mas sei que Clara merece ter o pai na vida dela, se ele quiser estar de verdade. O tempo vai dizer, fiz 63 em agosto, não ligo muito para aniversário. Desde que Antônio morreu, datas especiais viraram dias normais, mas Neuza e Clara fizeram questão. Acordei com as duas cantando parabéns, desafinadas, mas felizes. Clara batendo palma, Neuza segurando um bolo de chocolate caseiro, velas acesas. Feliz aniversário, vó! Neuza abraçou forte. Apaguei as velas. Clara tentou apagar junto e quase botou fogo no próprio cabelo. Rimos feito loucas, tomamos café especial, pão caseiro, bolo, café passado bem forte. Depois, Neuza me deu um embrulho. É pouco, ela disse sem graça, mas é feito com carinho. Abri. Era um álbum de fotos. Ela tinha juntado todas as fotos que tiramos nesses meses, poucas, porque não temos muito costume de fotografar, e montado um álbum. Tinha foto de Clara sujinha de terra, foto das 3 na varanda, foto da horta, foto da feira. Na última página, uma foto da gente 3 abraçadas, sorrindo. E embaixo, escrito com letra caprichada de Neuza, família não é sangue, é quem fica. Chorei. Chorei feito bebê. Neuza chorou junto. Clara, sem entender nada, chorou também só para acompanhar. Filó latiu, achando que tinha acontecido algo grave. Rimos no meio das lágrimas. E naquele momento, segurando aquele álbum, olhando para aquelas 2 pessoas que a vida tinha colocado no meu caminho, entendi. Eu tinha família de novo. Não era a família que planejei. Não era a família de sangue, mas era a família real, verdadeira, escolhida. E valeu cada dia de solidão que passei para chegar até aqui. Foi em outubro. Neuza tinha terminado o curso técnico em agricultura. Passou com nota boa, estava orgulhosa. Mas junto com o diploma veio uma proposta, um estágio remunerado numa fazenda experimental.
50 quilômetros daqui. Pagava bem, daria experiência, abriria portas. Ela me contou à noite, depois de colocar Clara para dormir. Não sei o que fazer, disse ansiosa. É uma oportunidade boa, mas teria que sair cedo, voltar tarde. Quase não ia ver a Clara. Ia te dar trabalho, cuidar dela sozinha o dia todo. Você quer ir? Quero, mas tenho medo. Medo de quê? De perder ela de novo, de deixar a senhora sozinha, de estragar tudo que a gente construiu. Peguei a mão dela. Neuza, você tem 24 anos, tem a vida inteira pela frente. Não pode parar de crescer por medo. Clara vai estar aqui quando você voltar. Eu vou estar aqui. A casa vai estar aqui. Mas e se? Não tem e se? Você vai, trabalha, cresce. Eu cuido da Clara de dia. À noite, você cuida. A gente se ajuda, como sempre fez. Ela mordeu o lábio, incerta. Tem certeza? Absoluta. Ela aceitou o estágio. Começou na semana seguinte. Saía às 5 da manhã, voltava às 7 da noite. Chegava exausta, mas feliz, contando sobre o trabalho, sobre o que aprendeu, sobre as pessoas que conheceu. E eu cuidava de Clara. Era cansativo. 63 anos não é idade para correr atrás de criança de 1 ano. Mas era bom. Era propósito. E quando Neuza chegava à noite e Clara corria para os braços dela gritando "Mamãe!", meu coração enchia de satisfação. Estávamos funcionando, como família de verdade. Dezembro chegou com chuva e calor. Planejamos um Natal simples, só nós 3. Comida caseira, nenhum luxo. Mas na véspera, Neuza apareceu com notícia. Convidei o Diego. Olhei para ela, surpresa. Sério? É Natal e ele é pai da Clara. Acho que ela merece ter o pai no Natal. E você? Quer ele aqui? Ela pensou, depois assentiu. Quero. Não como namorado, não voltamos. Mas como família esquisita que somos. Ele está tentando, sabe? De verdade. Vem ver a Clara toda semana. Traz fralda, traz brinquedo. Não é perfeito, mas está tentando. Diego chegou no Natal com uma sacola cheia de presentes. Brinquedo para Clara, vinho para mim, flores para Neuza. Meio desajeitado, mas sincero. Almoçamos juntos. Arroz, feijão, frango assado, farofa, salada da horta. Simples, mas gostoso. Clara sentada na cadeirinha, comendo sozinha. Ou tentando, porque metade caía no chão e Filó agradecia. De tarde, sentamos na varanda. Diego brincava com Clara no chão. Neuza olhava, sorrindo. Eu balançava na cadeira tomando café. E de repente percebi. Isso era família. Torta, estranha, remendada com retalhos de vidas quebradas. Mas era família. Diego olhou para mim, sério. Obrigado, dona Joana, por ter cuidado da minha filha, por ter acolhido a Neuza, por ter segurado tudo quando eu falhei. Não fiz nada demais, fiz o que era certo. Não, a senhora fez muito, e eu vou passar o resto da vida sendo grato. Não soube o que responder, só assenti. Clara, cansada, subiu no meu colo e dormiu ali, a cabecinha pesada no meu ombro. Neuza cobriu ela com uma manta. Diego tirou foto com o celular. Para guardar, disse, esse momento. E ficou guardado, não só na foto, mas na memória. O Natal que deixou de ser só meu e virou nosso. Faz 1 ano hoje que Neuza bateu no meu portão. 1 ano desde que a vi magra, destruída, pedindo pela filha. Parece uma vida inteira, parece ontem. Clara está com 1 ano e 2 meses agora. Anda sozinha, cai, levanta, continua, fala algumas palavras. Mamãe, vovó, au-au, não. É teimosa feito mula, esperta feito raposa, carinhosa feito Clara. Única, especial. Neuza está no estágio ainda, aprendendo, crescendo, fala em fazer faculdade, agronomia talvez, ou veterinária, ainda não decidiu. Mas vai, eu sei que vai, ela tem fogo agora, tem sonho. Diego vem toda semana.
Às vezes traz a mãe dele, que chorou quando viu a neta pela primeira vez, pediu perdão para Neuza por não ter apoiado o filho. Eles estão tentando ser família também, aos poucos. E eu estou viva, realmente viva, pela primeira vez em anos. Acordo com propósito. Durmo cansada, mas feliz. A casa cheira a gente, a vida, a futuro. Às vezes, à noite, olho para a foto do Antônio na parede e converso com ele, como sempre fiz. Olha só, amor, olha o que aconteceu. Achei que ia morrer sozinha aqui. Achei que minha vida tinha acabado quando você foi, mas não acabou. Só mudou. E acho que você ia gostar delas. Da Neuza esforçada, lutadora, da Clara, essa pestinha linda. Acho que você ia sentar nessa varanda comigo e dizer: "Tá vendo, Joana? Eu sempre disse que você tinha coração grande, só precisava de gente para caber nele." E talvez seja isso. Talvez meu coração estivesse vazio não por falta de amor, mas por falta de gente para amar. Talvez a solidão fosse só espaço esperando ser preenchido. Clara me trouxe de volta, Neuza me deu família. E juntas, nós três, com Diego como peça torta mais presente nesse quebra-cabeça, montamos algo novo. Algo que não estava nos planos, mas que é perfeito do jeito que é. Neuza quer comprar um pedaço de terra, pequeno, uns 2 hectares para plantar direito, fazer orgânicos, vender para mercados maiores. Tem planos, cálculos, sonhos. E a senhora vem comigo, né, vó? Ela pergunta sempre. A gente faz sociedade. Eu com a técnica, a senhora com a experiência. Vou aonde vocês forem, respondo. Essa casa aqui, Clara crescendo nessa terra, vocês duas perto de mim, isso é tudo que preciso. Mas sei que um dia elas vão voar. Neuza vai crescer, conseguir independência, talvez casar de novo, com Diego ou outro alguém. Clara vai crescer, estudar, ter vida própria. E eu vou ficar velha, mais devagar, menos útil. Mas não vai ser solidão, não como antes. Porque uma vez que você constrói família, ela não some. Ela se expande, se adapta, mas fica. E eu vou estar aqui, nessa casa, nessa terra, esperando elas voltarem para almoço de domingo, para café da tarde, para abraço de Natal. Vou ser a raiz. Elas, os galhos crescendo para o céu. Decidi escrever uma carta para Clara, para quando ela crescer e quiser entender. Guardei numa caixa, junto com o álbum que Neuza me deu, junto com a roupinha que ela usava quando chegou aqui. Clara, quando você ler isso, vai ser moça já. Talvez eu nem esteja mais aqui, talvez esteja velhinha demais para lembrar direito. Mas quero que saiba, você apareceu na minha porta num dia de agosto, abandonada, pequenininha, chorando, e mudou minha vida. Não fui eu quem salvou você, foi você quem me salvou, me tirou do silêncio, me deu razão para viver de novo. Sua mãe é a mulher mais forte que conheço. Ela te amou tanto que teve coragem de te deixar para você ter chance de viver. E depois teve coragem de voltar, de reconstruir, de ser mãe de verdade. Somos família estranha, eu sei. Não combinamos no papel, mas combinamos no coração. E no final é isso que importa. Quando eu for embora, e um dia vou, todo mundo vai, quero que lembre, você foi amada, profundamente, por 3 pessoas quebradas que se juntaram e viraram inteiras de novo. E onde quer que eu esteja, vou continuar olhando por você. Com todo amor, vovó Joana. Lacrei a carta. Guardei. Um dia ela vai ler. E vai entender. Às vezes penso, o que teria acontecido se eu não tivesse parado? Se eu tivesse visto Clara naquele portão e ligado para a polícia sem pegar ela? Se eu tivesse mandado Neuza embora quando ela voltou? Minha vida seria o que era antes. Silêncio, rotina, vazio. Mas parei, peguei, acolhi e ganhei tudo. Ganhei barulho, bagunça, preocupação, cansaço. Mas ganhei vida. Vida de verdade, pulsando, respirando, rindo, chorando. Aprendi que família não é só sangue, é escolha.
É quem fica quando tudo desmorona. É quem divide o pão mesmo tendo pouco. É quem segura sua mão quando você não aguenta mais ficar de pé. Aprendi que salvar alguém, às vezes, significa se salvar também. Porque gente quebrada conserta gente quebrada. A gente se apoia, se remenda, vira colcha de retalhos. Não é perfeito, mas aquece. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Que aos 63 anos você pode ganhar uma família do nada. Que o destino bate na porta de jeitos estranhos, como bebê abandonado, como mãe desesperada, e cabe a você abrir ou não. Eu abri. E foi a melhor coisa que fiz na vida. Clara está com 6 anos agora. Vai para a escola da cidade, lê, escreve, desenha. É esperta feito foguete. Curiosa demais. Pergunta tudo. Vovó, por que o céu é azul? Vovó, de onde vêm os bebês? Vovó, quando você vai morrer? Essa última me pegou de surpresa. Estava fazendo almoço quando ela perguntou, de cara limpa, sentada na mesa desenhando. Um dia, respondi honesta, mas não tão cedo, se Deus quiser. E quando você morrer, vai virar estrelinha? Talvez. Ou vou virar vento, sabe? Aquele ventinho que bate no seu rosto quando você menos espera. Ela pensou, depois sorriu. Gostei. Aí você vai estar sempre por perto. E eu vou. De um jeito ou de outro, vou. Neuza se formou em agronomia. Conseguiu emprego bom, salário fixo, está juntando dinheiro para comprar a terra que sempre sonhou. Diego trabalha de mecânico, ajuda com pensão, vem ver Clara todo fim de semana. Eles não voltaram, mas são amigos. Criam a filha juntos, cada um no seu canto, mas juntos. A casa continua sendo nosso centro, pequena, velha, rachada, mas cheia, de amor, de barulho, de vida. Outro dia, estava na varanda balançando na cadeira, agora com uma almofada porque as costas doem mais. Quando Clara veio correndo da escola, mochila nas costas. Vó! Vó! A professora mandou fazer árvore genealógica. Ela abriu o caderno, mostrou o desenho que tinha começado, um tronco, galhos, espaço para nomes. Como eu faço, vó? Meu pai é o Diego, minha mãe é a mamãe. Mas e você? Onde você entra? Olhei para aquele desenho, para aquela criança esperando resposta. Me coloca na raiz, respondi, porque raiz segura tudo. Mesmo sem aparecer muito, está lá, firme, segurando a árvore toda de pé. Clara sorriu e escreveu embaixo, com letra torta de criança. Vovó Joana, a raiz da nossa família. E estava certo. Eu sou a raiz. Antiga, enterrada fundo, torta em alguns lugares. Mas forte, segurando tudo. E enquanto eu estiver aqui, essa família estranha, linda, remendada, vai ter chão, vai ter lar,